C desta semana, a gente tem aqui Roberta Cardoso, uma advogada de Macaé, que já está atuando na área de direito há 10 anos. Ela se formou pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e sócia da empresa Maia e Cardoso Sociedade de Advogados. Eu tive o privilégio de estar com essa mulher incrível no programa da ALWE, que é de Academia para Mulheres Empreendedoras, e ela tem uma eloquência, uma retórica maravilhosa e, detalhe, ela gosta sempre de ajudar, e por isso que eu a convidei. E é com muita alegria que eu recebo aqui Roberta Cardoso. Obrigada! Olá, pessoal. Obrigada pela atenção que vocês vão me dar, por me receber. Eu sou advogada, né, como a Sol já falou, e eu estou aqui para cooperar um pouco com vocês, através das perguntas, né, que algumas pessoas fizeram, que a Sol também deu para eu selecionar. Eu quero, no que eu for suficiente, ajudar vocês e dar dicas do que pode ser feito para ter uma carreira bem sucedida. Ah, que maravilha! Maravilha, a gente está aqui com a Roberta. A gente é a primeira vez que a gente tem uma advogada, então aproveitem. Você que quer estudar direito, ou você que já faz direito e não sabe em que empreender, esse é o momento. Já lembrando, antes de começar, curte aqui se você está gostando dessa série de vídeos dos 5 perguntas e um conselho, porque isso me faz saber que você quer e eu convido outras pessoas. A Roberta é mega ocupada para abrir um espaço na agenda, foi muito difícil. Então, assim, você curtindo, a gente entende que é um conteúdo que você gosta, né, gente? Então, já agradeço a Roberta por ter disponibilizado esse tempo. E já vamos começar assim de cara, Roberta, com a pergunta que mais mandaram. A pergunta foi: quais principais desafios ou obstáculos para quem tem um negócio, quem empreende sendo advogado? Sim. Em relação aos desafios, né? Os desafios eles estão ligados a você aprender a organizar o seu tempo, a você ser conhecido naquela cidade. Quando você é advogado, você precisa ter nome naquele ambiente. Então, você precisa começar a desenvolver a sua carreira. Isso passa por fazer propaganda, você distribuir o seu cartão, tá ligado às questões da ética da advocacia, né? Não, você não pode fazer qualquer tipo de propaganda quando você é advogado. Então, assim, você precisa de um tempo para adquirir esse nome no local que você quer advogar. E, assim, eu vejo que o principal obstáculo hoje para a advocacia é a burocracia relacionada ao judiciário. É como se o judiciário fosse um sistema que está entrando em falência, porque a quantidade de funcionários é reduzida, a quantidade de tempo que eles desprendem para trabalhar também. Então, acaba que isso é o maior obstáculo para o desenvolvimento da carreira, porque não basta você ser um bom advogado, você depende de um órgão público e todos sabem a fama dos servidores públicos nesse país, né? Então, assim, além de passar por isso, nós passamos por algumas coisas que são sistemas arcaicos e a má vontade dos servidores. Acaba que essa parte que não depende da pessoa do advogado é a que mais obstaculiza o trabalho do advogado. Viu, gente? Tá pensando que é molezinha? É ver lá de terno, de gravata, de taie, e fala assim, ah, quero uma vida dessa. Tem os obstáculos, né? E tem toda a questão da ética. A Roberta falando sobre isso, Roberta, no ano passado, eu acho, eu vou deixar aqui para vocês um card, nós entrevistamos uma contadora, que é a Angélica Porto, da Nova Solução Contábil. E eles também enfrentam essa coisa de, não é assim, não posso fazer um panfleto e sair entregando na rua, ou ficar colocando no Instagram, vote em mim, não é assim. Você tem todo um código de ética para empreender. E aí isso me faz lembrar que as nossas faculdades, você falou dos sistemas arcaicos, no geral as nossas faculdades ainda estão arcaicas quanto ao preparo para o mercado de trabalho e principalmente para empreendedorismo. Então, o que que você aprendeu na prática, na marra, como empreendedora, que foi fundamental para que você tivesse o sucesso que você tem na sua empresa? A primeira coisa importante que eu entendi logo quando eu abri o escritório é que não bastava ser uma boa advogada. Eu fui ler sobre os escritórios mais bem-sucedidos do Brasil para poder abrir o meu, né? E um dos ensinos que eles mais falam é em relação à questão da organização nas finanças. Muitos deles não organizavam seu escritório, não tinham CNPJ, não estavam com as coisas regularizadas desde o princípio.
E no processo de advogar, eles viram o seguinte, que se eles tivessem um tempo, ou se tivesse a oportunidade de recomeçar, eles já recomeçariam organizado. Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa fundamental. Agora que eu estou na prática, eu já comecei o escritório com tudo certinho. Primeira coisa que a gente fez foi se cadastrar nos órgãos competentes, né? Que é na parte da administração da prefeitura da cidade. No nosso caso, que é advogado, a gente tem que se cadastrar também na OAB. Não estou falando daquela OAB pessoal que a gente tem, aquela inscrição que a gente passou. Estou falando da inscrição da empresa, do CNPJ na OAB. Você tem que escrever, pagar uma taxa e tal. Depois você tem que se inscrever na Receita Federal, ter o seu CNPJ. Então, assim, o que eu aprendi foi que tinha que ser tudo organizado desde o princípio de quando você começa a empresa. Porque assim você tem condições de entender quanto é que você vai pagar de prolabore, quanto é que você vai gastar com os impostos, as taxas de impostos federais, quanto é que é o gasto além da manutenção do seu escritório. Então, a coisa que como é que eu vou dizer assim, na prática, o que é mais importante você entender é a parte de como funciona uma empresa, como organizar o seu escritório, não apenas como trabalhar como advogada, né? Mas essa parte burocrática de como a empresa pode nascer, crescer e funcionar. Gente, isso que a Roberta está falando serve para todo empreendedor. Olha que incrível. A gente está entrevistando uma advogada, mas que está trazendo uma visão macro. Seja qual for a sua área que você está assistindo aqui, não quero fazer direito, mas você começou a assistir, começar já certinho, começar com todos os registros, os pertinentes, no caso, ao direito, mas quaisquer sejam as áreas que a gente estiver empreendendo, quando você começa organizado, você está à frente, porque depois vira aquela bola de neve, principalmente uma palavrinha que ela usou aí, ó, finanças, que às vezes o pequeno empreendedor se enrola e não sabe mais nem o que é Lé com Cré. E uma coisa muito interessante, é uma sacada que a Roberta trouxe, não sei se vocês perceberam, antes dela abrir, ela foi buscar modelos dos grandes empreendedores dentro da área dela. Então, o empreendedor ele é curioso, ele quer, ele não vai, a gente vai aprender com os nossos erros, né, Roberta? Mas a gente pode aprender com os erros dos outros. E isso foi A uma gente coisa pode errar menos, né? Se a gente exata. Então, aprender com eles. para que eu vou errar mais, né? E aí você estava falando, logo no começo que você me respondeu, você falou, né, de não bastava ser uma boa advogada. Isso foi algo que me marcou aí na tua resposta. E aí eu pensei, então, que tipo de formação e que tipo de competências, habilidades uma pessoa precisa ter ou desenvolver para que ela possa, então, ter esse sucesso como empreendedor ou empreendedora? Eu vou falar o meu exemplo, né? Primeiro tem que ter a formação especialista. Você procura saber qual é a área que eu quero trabalhar. Ah, eu quero ser advogada civil. Ah, eu quero ser advogada trabalhista, criminal. Primeiro você escolhe, qual é o assunto que eu mais me identifico, qual é o assunto que mais me dá prazer de trabalhar. Uma vez que você identifica isso, tá, vou abrir meu escritório, eu quero ser advogada trabalhista. No meu caso, a minha especialidade é trabalhista. Então, assim, o que eu posso fazer depois, né? Quando a gente abriu aqui, eu fiz alguns cursos de empreendedorismo, fiz curso no Sebrae, que são cursos para quem é leigo nessa área, que era o meu caso, né? Eu sou advogada, mas não sabia sobre empreendedorismo, sobre contabilidade. Então, acabou que eu fui estudar um pouquinho sobre como funciona a empresa, como funciona a taxação, a parte de finanças, a legislação, a parte de impostação, a parte de prolabore. Eu fui me equipar para poder ter um diálogo com os contadores, né? Depois disso, eu fui procurar conselho com contadores, com outros advogados que tinham mais tempo no mercado, advogados, no caso, mais próximos, né? Assim, pessoas que eu poderia confiar para me dar ajuda nessa parte, né? O que você fez quando você começou o seu escritório? E com qual contador que você trabalha? Faz pesquisa de mercado também, pesquisa de preço, por exemplo. Vou procurar fazer a manutenção do escritório, procurar ter esse pensamento de que agora a minha empresa depende de mim, depende de como eu vou agir nela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer pesquisa de mercado para saber quanto é que eu vou gastar com cada material. Eu preciso saber qual contador que é mais de confiança, se eu vou contratar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pessoas que têm especialidade com a área que eu vou buscar, no caso mesmo. O contador que trabalha com a área de direito, ele tem que saber algumas especificidades do código de ética do advogado para trabalhar. Porque não é igual um comércio qualquer. Tem outras nuances que o contador precisa saber. Então, o seu contador, ele também precisa ter algum estudo, alguma especialidade na sua área.
E aí o que acontece? Eu fui dar uma olhada nisso, fazer essas pesquisas, né? Então você percebe o seguinte, que é como eu tinha falado no início, não bastava eu só saber advogar. Depois disso, eu comecei a desenvolver a parte de administração da minha empresa, né? Saber o que tinha nela, o que precisava fazer para gastar ou deixar de gastar, para ordenar o dinheiro, como investir o que eu recebia. Então, acaba que você tem que trabalhar com várias frentes. Além dessa parte, você tem que ter cursos de tratamento com o cliente, cursos para falar em público, no caso da advocacia, né? Você vai realizar audiências, você vai ter que ganhar a confiança do cliente logo no primeiro encontro, porque você não conta com a confiança em relação ao sistema judiciário, porque vai demorar. O relacionamento de uma pessoa com o processo judicial, ou seja, com o cliente, é em torno de, no mínimo, 2 anos. Então, você tem que criar uma relação de confiança com o seu cliente no primeiro contato, para que esses 2 anos, tudo que você fala, ele receba bem. Isso não é uma característica de qualquer comércio, né? Há comércios que você tem contato com o cliente um dia, ele vai lá, faz uma compra e pronto. Ou então um curso, ele vai lá, faz o curso por 6 meses, 1 ano, acabou, não tem mais uma relação ali. Com a advocacia, não. O processo tem 5 anos, tem processo de mais de 20 anos. Então, você vai conviver com aquela pessoa. É necessário desenvolver a habilidade de conquistar o cliente, de atendimento ao cliente, de ter confiança do cliente. Eu e minha sócia, a gente preza por ter clientes que são amigos, né? Que são pessoas que a relação de confiança também é deles para a gente e da gente para eles, porque é uma relação duradoura. Então, a advocacia tem essas especificidades, né? A outra coisa importante é você compreender a legislação específica da sua profissão. Como eu tinha citado anteriormente numa das perguntas, a questão da ética, a questão da legislação em relação à propaganda, em relação à conduta, as questões relacionadas o tipo de inscrição que você deve ter, como você deve pagar. No caso do médico, tem o CRM, o enfermeiro tem o CRE. Então, cada um de nós tem um órgão que traça condutas para o nosso trabalho, né? É importante que o profissional tenha habilidade nessa área também, para saber até onde ele pode ir, não só em relação à propaganda, mas também em relação à conduta profissional. Gente, não sei vocês, mas só nessa resposta vocês têm um monte de sacadas. E mais uma vez, claro que ela está falando especificamente para o advogado, que é a profissão dela, mas que a gente consegue, numa visão maior, tirar para a gente também. Eu que sou da área de letras também. Mas uma coisa importantíssima que ela falou aí sobre relacionamento com o cliente. Todas as empreendedoras que nós estamos entrevistando nessa temporada e nas anteriores, que você pode conferir aqui na playlist, elas falam sobre prezar em realmente servir, em dar o melhor, em ter esse relacionamento de longo prazo. Não é uma venda de acabou. Porque você fez uma venda e acabou, acabou você também depois de um tempo. Então, isso é muito importante. E vocês estão sentindo que a gente quer contratar a Roberta? Eu nem preciso. Você já quer, porque ela passa realmente essa seriedade, essa competência e essa integridade que, às vezes, né, Roberta, eu estou falando também, mas muita gente fala tão mal, né? Ah, o advogado assim e tal, mas você pode ser e deve ser um profissional ético, um profissional que respeita o outro, como ela falou, tem coisa que não vai depender do advogado. Então, você que fica aí toda semana mandando recadinho para advogado, já vê que tem casos que vão levar 5, 10, 20 anos, como ela falou. Mas buscar realmente essa pessoa com essas características que a Roberta está trazendo para a gente. E, Roberta, a maior parte do nosso público é mulher. Homens, vocês também podem ouvir que eu vou perguntar para ela. É claro, vocês não precisam sair da sala. Mas o que eu vou perguntar é que assim, a gente tem mulheres trabalhadoras, algumas empreendedoras também. E a grande pergunta é assim, como que é o dia a dia de uma advogada, uma advogada barra empreendedora, barra mulher? Como é que são os seus bastidores? Como é que é a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente. A minha rotina é bastante flexível, né? Como eu sou autônoma e eu tenho condições de entrar no escritório na hora que eu quiser, a atividade minha está mais ligada à questão de prazos, audiências, pareceres, análise de documento. Então, assim, no meu caso, como a minha especialidade é trabalhista, e eu também faço bastante parte de contratos, eu tenho um dia a dia mais flexível. Então, assim, tem a questão de ir ao fórum, aí é nessa parte que você esbarra com a parte dos órgãos públicos propriamente dito, mas, assim, a maioria do tempo, o meu trabalho é feito dentro do escritório. E, assim, eu tenho a liberdade de chegar na hora que eu quiser, de sair na hora que eu quiser. Tem momentos que você está com, assim, uma produtividade em alta.
Aí, por exemplo, meu momento é geralmente umas 4 da tarde. Eu não preciso chegar 8 horas da manhã no trabalho, 9 horas da manhã no trabalho. Eu chego a hora que eu quiser, eu fecho a hora que eu quiser. Uma coisa legal da advocacia é que ela não depende de o escritório estar aberto todos os dias. Então, você tem como fazer o seu horário. Tem dia que você está super produtivo, você vai fazer 5 petições na maior rapidez. Tem dia que você não está muito legal, está no período menstrual e tudo mais, aí aquela situação, você fica mais lenta e tudo mais. Então, a advocacia autônoma, ela dá essa liberdade para a gente, de poder você fazer as coisas no seu ritmo, do jeito que você quer. É necessário ter uma autodisciplina, né? Porque você precisa cumprir os prazos. A advocacia ela está ligada a prazo, a tempo, a atenção que você está fazendo. Também é um tipo de profissão que você não pode parar nunca de estudar. Você precisa estar sempre se atualizando. E, assim, no nosso país tem uma situação atípica. A legislação, ela, apesar de ser lenta, ela tenta acompanhar o ritmo das pessoas, ela muda com muita frequência. Então, mesmo, vou dar um período de um exemplo, um período de exemplo. O período da pandemia, a gente teve muita legislação que mudou, detalhes da legislação, medidas provisórias por causa do período do Covid. Então, assim, quem não gosta de ler, quem não se atualiza, não vai acompanhar o que está acontecendo. Para ser advogado, você precisa ter esse tempo de estudar, de ler alguma coisa, de estar se atualizando. E, assim, também tem que aprender a colocar limites, né? Com esse curso mais um de empreendedora que a gente acabou de fazer, eu aprendi em relação a essa questão das consultas, como as pessoas fazem, porque às vezes as pessoas só usam você para tirar aquelas respostas e tudo mais, e acaba que você não tem um retorno em relação a aquilo. Tem que aprender a se impor, principalmente pelo fato da gente ser mulher, né? Porque tem muita gente que acha que você tem que fazer tudo de graça e tudo mais. A questão do respeito. Muitas vezes eu fui subestimada só pelo fato de ser mulher. A minha primeira audiência foi muito interessante. O advogado era um senhor de uns 50 anos, eu tinha em torno de uns 24, mais ou menos, eu tinha 26, eu tinha acabado de me formar. E ele riu de mim. Ele falou assim para o meu cliente: essa é sua advogada? Eu estava no tic-tac assim no cabelo, tipo meio adolescente. E aí acabou que aquilo foi uma situação bem surpresa. Uma das minhas primeiras, acho que foi a primeira audiência que eu fiz aqui. E aí, o que aconteceu? A cliente dele tinha mentido para ele. Por causa do erro que ela cometeu, ele acabou perdendo aquela audiência. Então, assim, no final ele estava perguntando para mim: doutora, o que é que você quer? Mas eu vi que aquela coisa dele ter rido e ter tratado de uma forma, assim, me subjugando, é só pelo fato de eu ser mulher, porque se fosse um rapaz, de repente, ele não ia tratar daquela forma, né? Então, assim, ser mulher nessa área vai ter sempre alguma coisa desse tipo. Quando eu era estagiária, depois que eu me formei advogada, eu já passei por situações de sofrer assédio, essas coisas de o chefe falar coisas desagradáveis comigo, eu ter que dar aquela cortada necessária. Eu não sei se isso, eu não sei não, eu sei, isso não é uma coisa específica da profissão, isso é uma coisa que acontece com todas as mulheres. Então, assim, vai ter desafio que você vai ter que enfrentar em qualquer área que você tiver. Você pode ser gari ou médico, não importa. Você vai enfrentar dificuldades por essa situação, né? Eu lembrei daquela propaganda da Bia agora, que eles acabaram de fazer da Bradesco, né? Como está tendo uma resposta negativa para aquele tipo de correspondência que é assediosa, né? Que é desrespeitosa. Então, assim, é uma coisa que a gente enfrenta independente da profissão. Mulheres que estão ouvindo, desculpa até interromper, Alberta, mulheres, comentem aqui se você também já teve em algum momento na tua profissão, na tua área, alguma sensação de desrespeito, de descrédito, de até às vezes talvez um pouco mais abusivo pelo fato de você ser mulher. Então comenta aqui que eu tenho certeza, se a mulherada assistir até aqui, ela vai comentar. Você falou uma coisa muito importante. Não é só da profissão, mas você está trazendo que também na profissão existe. Né? Embora você tenha a mesma formação com um colega homem e talvez tivesse até a mesma idade que um jovem que estivesse advogando também, o descrédito é a menininha. Ah, você é uma menina, você não é uma advogada. Então, isso é muito importante você trazer. Eu acho que você ia falando alguma coisa quando te interrompi, desculpa. Sim, mas assim, voltando à questão dos bastidores, de uma maneira geral, é uma profissão boa. É bom você conhecer os seus direitos, é bom você saber o que está acontecendo, o que as pessoas podem ou não fazer. Você tem a escolha de querer levar aquilo adiante ou não. Ah, eu quero processar ou eu não quero processar.
Isso aí é uma coisa que você tem que ter escolha. Mas quando eu estava na universidade, eu achava que todo mundo tinha que ter acesso a conteúdo de direito, pelo menos a Constituição Federal, desde a escola. Que eu achava que era uma coisa assim, gente, isso aqui é fundamental, é elementar, precisava as pessoas conhecerem os direitos delas. Porque no nosso país tem muita discriminação, tem muita situação não estou lembrada da palavra agora, mas desrespeito, simplesmente pelo fato de as pessoas acharem que os outros não conhecem a legislação. É tanto que se você fala que você é advogado, você é tratado de uma forma diferente, que a pessoa fala assim, nossa, ele é advogado, então eu tenho que agir com jeito. E o respeito não deveria ser de acordo com a profissão da pessoa, deveria ser para qualquer nível de profissão, né? Exatamente. Nossa, incrível. É aula de vida, minha gente. A gente traz o empreendedor aqui e a gente fica maravilhado que é uma aula de vida. Talvez muitos de nós, né, que não somos advogados, talvez a gente, agora, nesse momento, na fala da Roberta, a gente sentiu assim, cutucou aqui. Eu não conheço muito da Constituição, de repente já é algo que a gente vai poder colocar como meta. Por que não conhecer mesmo não sendo um advogado? E aí, a gente já chega no final já, gente. Tá bom, né? Mas lembrando que é o final, mas vocês podem aqui nos comentários fazer perguntas. Geralmente na primeira semana ó, que o vídeo é lançado, é publicado, a gente sempre convida o nosso convida o nosso convidado, né? Convida o especialista a responder, a ver. Então, vocês perguntem aqui, de qualquer maneira, também tem onde encontrar a doutora Roberta Cardoso, ó, agora a doutora, né? Que nem fez, que nem aquele senhor, né? Ô, Roberta, a doutora Roberta Cardoso, para que vocês possam. Não é para fazer as consultas, não. Consulta é paga, hein, gente? É para você verificar, de repente, se você está aí, Macaé, região, você atende não só em Macaé, né? Imagino que você tem uma mobilidade, né? Então, Sim. pergunta, se informe, e vocês estão tendo assim uma profissional de altíssimo nível. Isso é tão importante no momento que às vezes a gente precisa e não tem uma indicação. E aí eu fiquei muito curiosa, porque aí eu deixei essa pergunta para o final, mas poderia ter sido de abertura. Que o nome, né, do seu escritório é Maia e Cardoso. Então eu entendo que, e você já falou da sua sócia, você já deu uma pista do que eu ia te perguntar. Mas me fala como é que foi essa ideia de sociedade e o que deve ser feito para dar certo, para uma sociedade dar certo. Então, eu embuti duas perguntas em uma, porque são só 5 perguntas, mas basicamente isso. Por que Maia e Cardoso? Quem são a Maia e a Cardoso? Eu já sei, mas enfim, como é que vocês se fundiram nessa sociedade? E o que vocês fazem para isso dar certo, esse relacionamento ser duradouro? Sim. Em relação ao nome, especificamente, é porque assim, para você abrir um escritório, precisa ter o nome dos sócios. O escritório ele não pode ter um nome fantasia como um comércio qualquer. Então, eu não posso colocar assim, advocacia flexível. Eu tenho que colocar o sobrenome das pessoas que compõem aquele ali. Não necessariamente todos os sobrenomes de todos os sócios, mas precisa conter o sobrenome dos sócios principais, ou o sobrenome daquelas pessoas envolvidas ali. Por isso que o nome é Maia Cardoso. O nome da minha sócia é Natália Maia, e por isso Maia, né? Nós nos conhecemos no outro trabalho que nós tínhamos, nós éramos advogadas empregadas, e a gente trabalhou 5 anos juntas, e assim, o que nos motivou a entrar em sociedade foi a relação de confiança que já havia entre nós. A gente tinha uma sensação em comum, a gente não queria mais que outras pessoas colhessem o fruto do nosso trabalho, porque quando você é advogado empregado, tem esse desafio aí, você trabalha, só que você fica só com a parte daquilo. O dono do escritório é que, no caso, capta mais o dinheiro do que você trabalha, né? Então, a Natália e eu, nós estávamos com esse mesmo sentimento. Aí, além disso, a gente já tinha uma relação de amizade, a gente já conhecia o caráter uma da outra, e assim, já convivia há muito tempo juntas, já tinha algum conhecimento, já tinha bastante confiança, e a gente decidiu se juntar em sociedade assim, já com essas premissas, né? O que faz dar certo até agora, eu vejo que é o seguinte, nós somos sócias com um estilo complementar, porque eu sou totalmente diferente da Nath, ela é mais tímida, eu sou mais extrovertida, mas uma coisa que há entre nós é respeito. Eu vou até onde dá para ir, ela vai até onde dá para ir comigo. Nós decidimos que as nossas habilidades, nossas melhores habilidades, iriam ser usadas em prol de um objetivo comum, que era o Maia Cardoso. Nós entendemos que é como se a nossa estadia aqui no escritório fosse
como uma figura de uma pirâmide. Nós partimos de pontos diferentes, porque nós somos diferentes, fomos criadas diferentes, temos personalidade diferente, mas para um objetivo em comum. Qual o objetivo em comum? O sucesso do escritório. Então, assim, a gente se empenha, né, na mesma medida para que dê certo o escritório. E aí passa por nós termos os mesmos princípios, nós acreditamos nos mesmos valores, nós temos as mesmas características éticas, de honestidade, de flexibilidade. Nós pensamos em pontos que são em comum, e o que a gente diverge na opinião, a gente coloca para o princípio resolver. Por exemplo, nós acreditamos nos princípios cristãos. Então, assim, quando a gente tem alguma situação em que há alguma dificuldade, a gente ora, pede a Deus para dar direção ali, o que a gente precisa fazer. Então, o que acontece? Acaba que quando há alguma divergência de opinião, porque nem sempre nós vamos ser unânimes, o princípio resolve. É importante você ter esse pilar, né? É importante você ter alguma base para você colocar e fundamentar aquela relação ali. Aí acaba que todas as situações são resolvidas dessa forma. E aí temos a característica de ter uma amizade forte, né? Nós duas somos companheiras e, assim, apesar das nossas vidas serem diferentes, a Nath é casada, veio de outra cidade, eu sou solteira, vim de outro estado, dentro do Mai Cardoso, nosso objetivo é o mesmo. Isso que faz a coisa dar certo, né? E, assim, o diálogo é uma coisa muito importante. Por exemplo, a gente fica muito aberta para falar o que está incomodando na outra. O que você fez de dias está me incomodando, o que eu fiz daquilo não foi bom. E, assim, não só o diálogo para falar o que está incomodando, mas também para reconhecer o que está fazendo errado. Isso aí a gente também tenta ter para poder a coisa dar certo, né? Que é o objetivo em comum. E eu acredito que esse seja, assim, o jeito mais eficaz da coisa dar certo, né? Ter muito diálogo, entender o que precisa ser feito, entender o que cada uma precisa melhorar para poder avançar, né? Queremos chegar num lugar juntas, nós temos um objetivo em comum. Então, assim, a gente vai se moldando para alcançar esse objetivo. Uau! E isso, gente, qualquer sociedade. E essa sociedade pode ser conjugal, pode ser de amizade, pode ser de, enfim, de uma sociedade, de um negócio mesmo. A Roberta trouxe para a gente aqui, acho que ingredientes incríveis. Eu só vou repetir, só para assim, mania de professor de fazer uma revisão, mas que ela já falou muito claramente. Mas que eu gostei muito quando ela falou da confiança em primeiro lugar, porque ela já conhecia essa pessoa, já entendia, elas eram amigas. Porém, não foi só assim. Ah, ela é igual a mim, ela pensa que nem eu. Ela falou da questão complementar. Então, elas são diferentes e se complementam em suas forças. Além disso, ela falou sobre o diálogo e o respeito. Ela falou do respeito, que é muito importante, acho que em qualquer relação, né? Seja com cliente, seja com fornecedor, seja com pais e filhos, o que for. E eu gostei muito quando ela trouxe algo chamado princípios. Ela falou que elas têm valores compartilhados, mas os valores eles mudam. Talvez o valor que eu tenho hoje como solteira de um jeito, como casada com filho, tenha valores que mudam, mas o princípio ele não muda, ele é eterno, ele é imutável. No caso do princípio delas tem a ver com a espiritualidade, com o que elas acreditam, mas quaisquer princípios que sejam imutáveis, isso é uma rocha, né, que ajuda esse relacionamento. Ai, gente, muito bom. Eu tô aqui fascinada e não falei que a retórica dela é boa, gente. Ela vai falando assim, vai conduzindo a gente, né, nas palavras. E a gente vai então para a nossa última parte. Lembrando, por favor, você que está assistindo, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, aperta esse botão aí de gostei, porque ajuda a gente a entender que é um conteúdo relevante para você. E, obviamente, a gente sabe, né? O YouTube vai mostrar quando ele entende que as pessoas também estão gostando e estão achando relevante. Então, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. E se tratando de um tema que muitas pessoas não têm acesso, que é seus direitos, que é conhecer, então eu acho muito importante que vocês façam isso, por favor. E a gente vai ficar com o conselho que você dá para a gente, não para a gente, mas para aquele jovem que está pensando em fazer a faculdade de Direito, ou aquele que acabou de sair da faculdade e está pensando em abrir seu escritório, ou de repente outros que, assim como você, já trabalharam há algum tempo e está assim, saio de um escritório de outro e abro. Então, que conselho você dá para quem quer empreender nessa área? Tenha uma vida ordenada.
primeira coisa que a pessoa precisa é ter organização. Gastar menos do que ganha e anotar tudo que gasta, anotar tudo que ganha e deixar tudo alinhado. A pessoa precisa entender que para ela traçar metas, para ela realizar sonhos, para chegar, não importa o objetivo que ela coloca para chegar, ela precisa se ordenar para aquilo, traçar o passo a passo para aquilo. E aí, quando eu penso em ter uma vida ordenada, eu falo em todos os âmbitos, né? Na parte financeira, na moderação. A pessoa tem que pensar que para alcançar os objetivos dela e para chegar no caminho, né, no fim do caminho, ela tem que passar pelo caminho. Então, eu tenho que saber o passo a passo desse caminho que eu vou passar para chegar onde eu cheguei, né? Eu me lembro que quando eu fui abrir o escritório, eu já tinha uma reserva de dinheiro e, assim, na época eu fui demitida, ele também teve a parte das verbas trabalhistas, mas se eu não ganhasse aquelas verbas trabalhistas, eu ia ter menos dinheiro para conseguir, mas eu já tinha algum dinheiro juntado. Então, a pessoa tem que pensar tem que calcular essas coisas, né? Pensar que ela precisa se ordenar para conseguir os objetivos. Tem um desafio muito grande que eu não falei naquela hora que eu lembrei agora. Quando você vai abrir um escritório, como eu disse, o escritório não é igual um comércio. Abrir hoje, entra o dinheiro hoje, já está ali. O escritório você planta para depois colher. Então, assim, no nosso caso, a gente sustentou o escritório com o nosso dinheiro por 9 meses. Então, você precisa ter uma reserva de dinheiro para quando a coisa começar a andar. Como eu falei, o processo judiciário é burocrático. Então, assim, você entra com o processo hoje, daqui meses vai ser a primeira audiência, daqui mais meses a primeira sentença. Não é assim. Não é igual uma farmácia ou um mercado, que o dinheiro já entra no mesmo dia que você abre. É uma coisa lenta, precisa ser paciente, plantar para depois colher. Ai, dá vontade de falar assim, não, faz mais perguntas. O quadro são 5 perguntas e um conselho, mas os comentários você pode fazer 5.000 perguntas e pedir 20.000 conselhos que está liberado, é de graça. Roberto, eu quero te agradecer mais uma vez por compartilhar sua generosidade, compartilhar seu conhecimento conosco, né, com quem está nos assistindo. Foi incrível estar com você. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela atenção, pela paciência. Eu assisti o canal e gostei muito, eu recomendo, né? Não apenas essa minha entrevista, mas a de outras pessoas. Eu fiquei lisonjeada de ver, né? Que tem gente que tem histórias muito interessantes. Uma das que eu mais gostei foi a moça que faz livros de família, sabe? Com fotografias e tudo mais. Eu achei aquilo tão querido, um processo manufaturado, que é bonito de se ver, e assim, dá aquela coisa aconchegante, né? De saber que só você que tem aquilo, né? Mas enfim, eu gostei muito, obrigada pela atenção. E eu quero dispor meu telefone aí, o que vocês precisarem, que eu for suficiente, eu quero cooperar, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo também. E, pessoal, esse é o nosso quadro de hoje, 5 perguntas e um conselho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.